Oi, pessoal. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o capitalismo e as suas fases, né? Então, o capitalismo, ele nada mais é do que um sistema político-econômico onde a gente vai fazer trocas, né? A gente vai trocar um produto por dinheiro e o princípio básico do capitalismo é o lucro, né? Então, essa troca, ela não vai ser uma troca por tipo um escambo. A gente vai troca uma coisa com você vai trocar uma coisa comigo e ficamos quites. Não. A gente vai trocar uma coisa. Eu vou te dar um produto, você vai trocar comigo pelo seu dinheiro e eu vou ter bastante lucro com isso. Para resumir, eu acho que a gente consegue resumir bem o capitalismo dessa forma. Mas o capitalismo é interessante da gente parar para pensar, porque ele tem uma história, né? Então ele passou principalmente aí por quatro fases. A fase que a gente poderia chamar de pré-capitalista ou comercial, né? Lá na época das grandes navegações. A fase do capitalismo industrial, a fase do capitalismo financeiro e a fase do capitalismo técnico, científico e informacional. Né? Quando a gente fala do capitalismo lá naquela época das grandes navegações, está falando de um capitalismo baseado no imperialismo, né? Nos grandes países europeus, que nem são grandes, mas naquelas potências que existiam já naquele período, que saíram pelo mundo à procura de matéria-prima, né? E foi a exploração dessa matéria-prima e do trabalho escravo que fez com que esses países fossem acumulando riquezas e se tornassem o que são hoje em dia. Né? Já o capitalismo industrial, o nome já diz tudo, foi um capitalismo pautado na indústria, né? Principalmente lá na produção de carvão, que alimentou todo o maquinário daquela época e que fez com que o capitalismo se expandisse, né? Por uma parte do mundo, a parte que aí estava sendo industrializado, né? O processo de industrialização no mundo favoreceu o sistema capitalista porque a gente começou a surgir o trabalho assalariado. De fato, né, o empregado, aquela pessoa que ia, trabalhava e precisava ficar ali não sei quantas horas, e ela era paga por isso, ou seja, a remuneração da força de trabalho. Depois do capitalismo industrial, a gente passa para o capitalismo financeiro, que é aquele capitalismo que já vai estar aí pautado nas trocas econômicas mais a nível mundial, né? Com o surgimento da Bolsa de Valores, a gente conseguiu fazer com que todas essas trocas econômicas, que os investimentos, as ações, elas fossem mundializadas. Eu estou falando assim rápido porque eu quero chegar logo no capitalismo técnico, científico e informacional, que é o que vai importar para a gente nesse momento. Então, quando a gente chega no capitalismo técnico, científico e informacional, agora, a partir do século XX, com o desenvolvimento da internet, das tecnologias, muita coisa, né, de toda essa história, ela começa a mudar. Porque até então o capitalismo ele era pautado em produtos materiais que eram vendidos, né, ou em serviços que eram vendidos. Nunca a comunicação, a informação foi capitalizada. Então, nesse momento do capitalismo técnico, científico e informacional, a informação ela vira o próprio dinheiro. De que maneira? Vejam, eu sempre dou esse exemplo nas aulas, né? Vou repetir aqui para vocês. Quando a gente usa o nosso celular, os aplicativos que nós utilizamos captam informações sobre nós e normalmente vendem essas informações para as empresas. Né? O que é que o Google faz? O Google está presente em tudo. A gente vai baixando os aplicativos, conectar com o Google, conectar com o Google. Ele começa a perceber o que é que a gente gosta de fazer, quem a gente é. E no momento que ele vai vender os anúncios, né, para as empresas, ele oferece essas nossas informações para essas empresas. Né? De que maneira? De uma maneira a direcionar com que esses anúncios vão para a pessoa certa. Então, nesse caso, qual é o produto que o Google está vendendo? É a informação. Então, a informação ela vira também um meio de ganhar dinheiro. Por isso que o capitalismo técnico-científico informacional ele é tão revolucionário, né? Porque é uma nova maneira de se ganhar dinheiro e vem sendo aí uma maneira muito lucrativa. Né? Por isso que um dos caras aí que estão no topo, né, bilionários, são caras ligados à tecnologia, principalmente à ciência de dados, né? A essa nova ciência de controle e organização dos dados das pessoas, como o Mark Zuckerberg, aí o CEO do Facebook. Bom, então o capitalismo ele vai ter algumas características principais, né? Como a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado, a divisão de classes, a produção para o mercado, né? Principalmente o mercado aí externo, a divisão social do trabalho, ou seja, a maneira como o trabalho vai ser dividido,
né, a depender do lugar do território que se esteja, e também a divisão internacional do trabalho. Sobre a divisão internacional do trabalho, isso não pode ficar um pouco confuso para vocês, mas basicamente se trata dos lugares que serão responsáveis pela produção de determinadas coisas. Por exemplo, os países ditos subdesenvolvidos dentro da divisão internacional do trabalho vão ser responsáveis pela produção de matéria-prima. Os países ditos desenvolvidos vão estar ali responsáveis pela produção de tecnologia de ponta, de ciência, né, de outras coisas. Então, essa é a diferença dentro da organização mundial, onde cada país vai ter ali a sua divisão, né, específica na produção dos bens de consumo, né, das etapas até a gente chegar ali nos bens de consumo. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim. E um beijo.